Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Depois que nós fizemos o vídeo comparando o Mbappé e Neymar, um inscrito me deu a ideia de fazer outros vídeos comparando grandes craques. E dessa vez vamos comparar, por sugestão dele, dois dos melhores atacantes da história do futebol brasileiro e mundial. Romário ou Ronaldo? Qual deles foi melhor? E vamos usar alguns critérios para tentar ter um veredito. É uma comparação muito difícil e que muito dificilmente vai ficar só na parte técnica ou só na frieza dos números e das conquistas, mas também vai envolver valor afetivo. E aí eu deixo claro que essa análise e essa comparação que eu vou fazer é aqui do canal, é a minha opinião. Então eu vou tentar embasar, com alguns fatos das carreiras de ambos os jogadores, mas você pode deixar a sua opinião nos comentários, beleza? Então o like já está dado, inscrição já está feita, vamos embora para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Bom, se formos falar de números absolutos, o Romário leva vantagem sobre o Ronaldo, afinal ele tem mais gols e mais tempo de carreira. Vamos pôr na balança. O Romário tem oficialmente 743 gols em 961 jogos, uma média de 0,77 gols em 22 anos de carreira. Ele anunciou a aposentadoria dele em março de 2008, mas estava 6 meses sem jogar, já exercendo a função de jogador e treinador no Vasco. Então a última partida dele oficial como jogador é no fim de 2007, beleza? Já o Ronaldo teve 414 gols em 616 jogos oficiais, média de 0,67 gols em pouco mais de 17 anos de carreira. Ele para de jogar em fevereiro de 2011 com a eliminação do Corinthians na pré-Libertadores daquele ano. Fora o fato de que entre as temporadas 99-2000 e 2000-2001, o Ronaldo sofreu 2 lesões no joelho. Uma o tirou dos gramados por 5 meses e a outra por 15. Então na prática temos aí mais de um ano a menos na carreira do fenômeno. E com isso a gente segue a máxima de que todo número tem que ser relativizado. Se formos considerar que o Romário no auge da carreira voltou para o Brasil e no fim da carreira topou jogar em algumas ligas mais periféricas, como Estados Unidos, como Austrália, para perseguir o milésimo gol nas contas dele, números extraoficiais, fora uma passagem ali pelo Catar em 2003, que nem foi tão no fim da carreira assim, temos que falar que o Ronaldo jogou por mais tempo em alto nível. Nesse caso, é ponto para o Ronaldo. O Romário começou a carreira no Vasco, foi vendido para o PSV da Holanda, onde jogou por 5 anos e depois foi negociado com o Barcelona. O Ronaldo começou no Cruzeiro e também foi vendido ao PSV, onde jogou 2 temporadas, antes de também jogar no Barcelona. Ou seja, os 2 primeiros clubes europeus de ambos foi o mesmo, com o Romário passando mais tempo no futebol holandês do que o Ronaldo e, consequentemente, fazendo mais gols e ganhando mais títulos. Romário foi tricampeão nacional, ergueu 2 Copas e uma Supercopa. Já o Ronaldo ganhou apenas uma Copa Nacional com a equipe holandesa. No Barça, o Romário fez parte do Dream Team, comandado por Johan Cruyff, e foi vice-campeão europeu em 93-94. Fora ter sido campeão espanhol na mesma temporada e artilheiro de La Liga em 94, com 30 bolas na rede. Ele deixou o Barcelona 6 meses depois, no meio da temporada, 94-95, após ganhar a Copa do Mundo com a seleção brasileira e ser escolhido pela FIFA o melhor jogador do mundo. Ele cansou de tudo isso e voltou para o Brasil, veio jogar no Flamengo. Já o Ronaldo, que só jogou uma temporada pelo Barcelona, foi em 96-97, não foi campeão espanhol, mas foi artilheiro do campeonato com 34 gols em 37 jogos. Ergueu uma Recopa Europeia, que era a competição continental entre os vencedores de Copas nacionais, além de uma Supercopa da Espanha e uma Copa do Rei. Mesmo com menos jogos, fez mais gols e ganhou mais títulos que o baixinho com a camisa do Barça. E aos 20 anos, ele foi eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo, em 96, ainda como jogador do Barcelona. E em 97, já na Inter de Milão, com 21 anos de idade, ganhou de novo a honraria individual da FIFA, além da bola de ouro da revista France Football. É mais ou menos nesse período também que os dois jogam juntos na seleção brasileira, e esse é um capítulo à parte que a gente vai falar já já. Mas é importante falar que na sequência da carreira o Romário volta a jogar
no futebol espanhol, em 96-97, vestindo a camisa do Valência, mas é emprestado novamente ao Flamengo, onde joga entre 97 e 99. Depois disso, retorna ao Vasco, onde fica de 2000 a 2002. Entre 2003 e 2004 tem duas passagens pelo Fluminense, intervaladas por uma rápida transferência ao Al Saad do Catar. Retorna ao Vasco em 2005 e em 2006 deixa o Cruz Maltino para jogar no Miami FC dos Estados Unidos, depois no Adelaide da Austrália. Em 2007 vem para sua quarta passagem pelo Vasco da Gama, onde oficialmente para de jogar. Ele ainda retoma a carreira rapidamente em 2009 para atuar com a camisa do América, clube do coração do seu pai e declaradamente dito pelo Romário, clube dele, mas ele joga apenas uma partida. Então é uma carreira muito mais focada no futebol brasileiro, com pequenas passagens em centros menores, e nesse meio tempo o Romário coleciona 27 artilharias na carreira, entre elas 6 campeonatos cariocas, 2 torneios Rio-São Paulo, 3 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil e 2 Mercosul. Aqui falando só de artilharia, tá? Na Europa, ele também foi artilheiro 2 vezes da Champions League, uma pelo PSV e outra pelo Barcelona, 3 da Eredivisie e uma de La Liga. Pela seleção, também foi artilheiro de uma Olimpíada e de uma Copa das Confederações. Ele também consegue uma artilharia da Liga Norte-Americana, uma vez quando defendia o Miami. Enquanto o Ronaldo, após deixar o Barcelona rumo à Inter de Milão, onde permaneceu por 5 temporadas, ainda joga pelo Real Madrid, onde fica entre 2002 e 2007, e atua na segunda metade da temporada 06-07 e primeira metade de 07-08 pelo Milan, da Itália, onde ele tem a segunda grande lesão no joelho. Só então ele volta ao futebol brasileiro para jogar no Corinthians, seu último clube da carreira, onde fica de 2009 até o comecinho de 2011. Pela Inter, ele fora campeão da Copa da UEFA em 97 e 98. Pelo Real Madrid, foi bicampeão espanhol, campeão mundial e da Supercopa da Espanha. E entre suas artilharias, que são apenas 8 na carreira, bem menos do que o Romário, destacam-se 2 vezes a de La Liga, uma pelo Barcelona e outra pelo Real Madrid, uma da Eredivisie, uma da Copa América de 99 e uma da Copa do Mundo de 2002. Então, no gigante volume de gols que o Romário fez na carreira, apenas 173 são por clubes europeus, o que representa pouco mais de 23% dos gols totais do baixinho. Já o Ronaldo marcou 272 gols oficiais pelos 5 clubes europeus que defendeu, número que representa quase 66% dos seus gols totais na carreira. E além do percentual de gols que eles mesmos fizeram na carreira ser maior do Ronaldo em relação ao Romário, o Ronaldo fez quase 100 gols a mais que o Romário na Europa. Foram 99 bolas na rede a mais que o baixinho jogando na elite do futebol mundial. Então, mesmo que os números absolutos do Romário sejam muito maiores, na Europa a vantagem também é do Ronaldo. E se formos falar da trajetória dos dois na seleção brasileira, da Ronaldo também, inclusive os dois tiveram um período jogando juntos. O Romário defende a seleção brasileira em 71 jogos e marca 55 gols, além de 6 jogos com a seleção olímpica e 7 gols. O Ronaldo joga pela seleção 99 partidas oficiais e marca 62 gols, além de 3 partidas pela seleção olímpica com 5 bolas na rede. O Romário joga as Copas do Mundo de 90 e 94. Só jogou uma partida em 90 e não marcou gol, mas em 94 é a grande Copa do Romário. E ele começa a ser decisivo na classificação para o Brasil para aquela Copa do Mundo. A seleção estava ameaçada de não ir ao Mundial, e ele, que tinha o apelo popular para sua convocação, que não vinha desde dezembro de 92, quando ele não entra num amistoso contra a Alemanha e questiona o técnico Carlos Alberto Parreira sobre ter sido convocado para ficar no banco. Então, a partir daí, ele é deixado de lado
pela comissão técnica e só ganha a chance após a contusão do Miller para a partida final das eliminatórias contra o Uruguai no Maracanã. E ele resolve o jogo marcando os 2 gols do Brasil na partida, classificando nossa seleção para a Copa do Mundo e prometendo voltar com o título. E no Mundial, em que ele é o principal nome da seleção e que o Ronaldo inclusive é reserva e nem entra, era muito jovem, o fenômeno, o baixinho marca 5 gols e dá 3 assistências, é considerado o craque da Copa do Mundo e ao final do ano é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Depois disso, ele só volta a jogar pela seleção em 97, já que nos anos de 95 e 96, o técnico Zagallo dá prioridade a testes de jovens que jogariam a Olimpíada de Atlanta, e nisso o Ronaldo também está incluído. É nesse ano, de 97, que ele e o Ronaldo jogam juntos e conquistam uma Copa América e uma Copa das Confederações. Juntos, eles fazem, entre partidas oficiais e amistosos, 19 jogos, com 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Foram 18 gols de Romário, com 7 assistências de Ronaldo no período, e 15 tentos do fenômeno, com 4 passes para gol do baixinho. Infelizmente, a parceria não foi levada até a Copa do Mundo de 98 na França, já que o Romário se lesionou jogando pelo Flamengo, e o Zagallo o cortou da lista, mesmo com os médicos dizendo, que ele teria condições de se recuperar durante o Mundial. Com isso, o Ronaldo, que àquela altura já era 2 vezes eleito o melhor jogador do mundo, assumiu o protagonismo da seleção brasileira. Marcou 4 gols na Copa e sofreu uma convulsão às vésperas da final. Ele entrou em campo alegando não estar sentindo nada quando o susto passou, mas a seleção foi derrotada por 3-0. Durante o ciclo para 2002, foi o período que o Ronaldo ficou quase 2 anos sem jogar, machucado com a lesão gravíssima no joelho, e mesmo assim foi convocado para o Mundial da Coreia do Sul e Japão por Luiz Felipe Scolari, já que o Romário, que atuava pelo Vasco após deixar o Flamengo em 99 e entre outros feitos ter sido campeão brasileiro, na Mercosul em 2000 e artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2001, acabou sendo preterido. O baixinho, que não fora convocado por Luxemburgo em 2000 para as Olimpíadas, como um dos 3 jogadores acima de 23 anos, e pediu dispensa em 2001 da disputa da Copa América para realizar uma cirurgia nos olhos, acabou sendo tirado dos planos de Felipão para o Mundial. E o que o Ronaldo fez na Copa de 2002 todo mundo já sabe, Campeão, artilheiro com 8 gols em 7 jogos, incluindo os 2 da final, e melhor jogador do mundo no fim daquele ano. No ciclo para 2006, o Romário já não era mais uma opção, e o Ronaldo teve suas convocações dosadas, sendo utilizado muito mais em jogos das eliminatórias da Copa e sendo preservado em competições como Copa América e Copa das Confederações. No Mundial da Alemanha, o fenômeno marcou 3 vezes e bateu o recorde de Gerd Müller de maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Mas a seleção caiu nas quartas de final novamente contra a França, e essa foi a última partida do camisa 9 pela seleção brasileira. Ele deixa de vestir a amarelinha como o 2º maior artilheiro da história da seleção, atrás apenas do Pelé, e com 18 partidas e 8 gols a mais do que o Romário pela seleção brasileira. Agora, falando um pouco sobre as características dos 2 jogadores, ambos eram centroavantes, mas que fugiam muito do perfil clássico da posição, Ambos se destacavam muito por serem jogadores independentes, capazes de receber a bola no círculo central, arrancar com ela dominada por 30, 40 metros até o gol do adversário, sempre abusando da velocidade, da técnica para driblar, e fazendo exatamente isso, o Ronaldo era melhor que o Romário. Assustou mais o mundo fazendo gols espetaculares exatamente dessa maneira. Ele era quase que imparável no auge da carreira. Antes das lesões, quando recebia a bola com espaço para correr, driblar, enfileirando a marcação adversária, passando inclusive pelos goleiros com extrema facilidade. No entanto, o Romário no terço final do campo era um jogador mais letal do que o Ronaldo. Inclusive era conhecido como o rei da grande área, exatamente pelos recursos para finalizar, que eram muito superiores aos do fenômeno. Inclusive, a efeito de comparação, o Ronaldo tinha como de seus pontos fracos ou menos fortes o cabeceio. Ele não era um grande cabeceador. E o Romário, do alto dos seus 1,67 m de altura, era um exímio cabeceador. Não só por ter muita impulsão, mas principalmente pelo ótimo posicionamento que ele tinha dentro da área para procurar os atalhos e receber sempre desmarcado,
até quando acionado no jogo aéreo. Até por isso, ambos se complementavam como dupla de ataque no curto período que jogaram juntos pela seleção, com o Ronaldo saindo mais da área e o Romário assombrando de dentro dela. E se o Ronaldo no auge foi melhor e no início foi mais meteórico, o que dizer do terço final da carreira de ambos? Bom, o Romário foi mais longevo e parou na hora que quis parar de jogar, mas jogando muito longe do nível, né, que consagrou ele como um dos melhores da história do futebol. Ainda assim, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2005, com 22 gols aos 39 anos. Isso é quase inacreditável. 2 anos depois ele parou de jogar. O Ronaldo precisou se reinventar depois da primeira lesão no joelho. Ele se transformou num jogador menos móvel, com arrancadas mais lentas. Ele chegou a dar uma entrevista falando que ele tinha mais ou menos 30 piques para dar por jogo e não podia desperdiçar esses piques em jogadas que não seriam tão produtivas, tão objetivas assim. E depois dos problemas para manter o peso ideal, né, que o levaram inclusive a sair do Real Madrid e assinar com o Milan na Itália, ele continuou jogando muito bem até ter a segunda cirurgia no joelho. Só então ele voltou ao futebol brasileiro e ainda fez a diferença por aqui, liderando o Corinthians para a conquista de um campeonato paulista e uma Copa do Brasil. O Ronaldo chega no Corinthians em 2009, aos 33 anos, com os 2 joelhos operados, muito acima do peso, e ainda fez uma temporada de 23 gols em 38 jogos, em 2009. Em 2010, na temporada seguinte, ele marcou mais 12 vezes em 31 partidas. Em 2011 ele quase não joga, né? Tem ali uma sua pré-temporada um pouco mais esticada para poder estar pronto para os jogos de eliminatória na pré-Libertadores, mas o Corinthians acaba caindo fora da competição bem antes do esperado, é quando ele decide se aposentar. Para a gente comparar também com o 2007 do Romário pelo Vasco, ele fez 19 jogos e 15 gols. Então, no fim das contas, o Ronaldo teve um início mais meteórico, foi melhor no auge, foi melhor no fim da carreira, jogou mais tempo em alto nível na Europa e jogou melhor na seleção brasileira. Para o mundo, o debate não existe. O Ronaldo foi mais jogador do que o Romário. Mas para nós brasileiros existe, porque sabemos que se o Romário quisesse jogar por mais tempo na Europa, ele seria ainda maior na carreira do que foi. Mas ele optou por jogar aqui, diante dos nossos olhos, jogando nossos campeonatos, fazendo gols contra os nossos clubes, e eu que o diga, né, o Botafogo é a maior vítima da carreira do Romário, com 28 gols em 31 jogos. Então vimos o Romário brilhar mais de perto, e por isso muita gente tem esse carinho maior por ele. Fora a personalidade dele, né, de se classificar para a seleção, classificar a seleção para a Copa de 94, quando a comissão não queria convocar, convocou a contragosto, ele guardou o jogo no bolso, ainda chamou a responsabilidade para ser campeão do mundo e foi, como o craque da Copa, fora ter voltado ao Brasil no auge, alimentar rivalidade com outros grandes artilheiros do futebol brasileiro, né, Renato Gaúcho, Túlio Maravilha, até rivalidades internas, né, como o Edmundo, quando os dois estavam jogando no Vasco. Então o Romário tem esse carinho, né, do povo que deixa até dúvidas quanto a se ele foi realmente melhor ou pior do que o Ronaldo Fenômeno. Então a conclusão que a gente chega aqui no canal é que temos um grande centroavante, muito mais goleador, e que preferiu estar mais perto de casa, da praia, dos amigos, muitas vezes deixando a projeção de até onde ele poderia ir na carreira em segundo plano. E temos um jogador que jogou mais tempo em alto nível, como um atleta de alta performance, e que, na minha opinião, no auge, foi o que mais se aproximou do Pelé, do que o Pelé foi. Foi o Pelé da sua geração, e poderia ter sido maior ainda, se ele não tivesse sofrido as lesões que ele teve na carreira, poderia ter marcado muito mais gols, poderia ter feito muito mais jogos. Então, por tudo isso, eu fico com o Ronaldo. Na minha opinião, o Ronaldo é melhor jogador do que o Romário foi na carreira. Mas e você? Concorda com a gente? Acha que o Ronaldo foi melhor ou prefere o Romário? Você gosta mais do Romário como personagem? Tem um apego maior por ele, né? Por ele ter jogado no seu time? Ou até pela personalidade dele, né? Carioca, marrento, que falava e fazia? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!